Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho da Casa do Caminho. A Casa do Caminho fica na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, São Paulo, Brasil. O momento do Evangelho é um momento bastante especial, onde nos juntamos para ouvir os ensinamentos do Mestre, que hoje virão pela reflexão da Sandra. Para que possamos aproveitar bastante esse momento, nós te convidamos a prestar um pouco atenção na respiração, procurando se assentar de uma forma confortável. E vamos imaginando a figura do nosso querido Mestre Jesus, com aquele sorriso meigo, de braços abertos, sentindo um abraço amoroso. Vamos nos preparando, prestando atenção na respiração, nos acalmando, para que possamos absorver todos esses ensinamentos, prestando atenção, e que esses ensinamentos possam nos acompanhar no nosso dia a dia, na medida em que olhamos os nossos companheiros de caminhada com amor, assim como Jesus nos ensinou. Mais uma vez, prestamos atenção na respiração e nos preparamos para este momento tão especial, onde vamos receber esses ensinamentos do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos companheiros de jornada, que a paz de Jesus esteja conosco e que a inspiração dos nossos benfeitores espirituais possa nos sensibilizar para podermos trazer o tema desse Evangelho com muito amor e com muita verdade. O tema de hoje foi tirado do livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. E o título do texto sobre o qual nós vamos falar é A Religião dos Homens e a Religião de Deus. Mas antes de propriamente adentrar ao texto em questão, nós gostaríamos de refletir o que é religião. Emmanuel, no seu livro O Consolador, na questão 292, diz o seguinte: religião, para todos os homens, deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Então, vamos analisar um pouco essas palavras de Emmanuel, não é? Primeiro, vamos observar o tempo verbal que Emmanuel emprega para definir o que é religião. Ele diz que deveria ser, ou deveria compreender-se como um sentimento divino. Deveria. É um tempo verbal de sentido condicional, de sentido hipotético, duvidoso, porque, na verdade, a condição moral e de pouco entendimento espiritual que o homem terrestre ainda se encontra, traz esse sentido de dúvida, deveria ser, não é? E assim que Emmanuel se expressa, deveria ser um sentimento divino que clarifica o caminho das almas. O que é religião? Religião é ligação, é conexão.
vem do latim religare, ligar-se novamente, fazer a ligação com Deus. E ninguém entendeu melhor o sentido da palavra religião do que o Mestre Jesus. Quando ele dizia: eu sou um com o Pai, perfeita conexão. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Estava na frequência divina constantemente para receber a graça de Deus e para compartilhá-la com todos nós. Emmanuel nos diz que é preciso estabelecer uma diferença entre religião e religiões. Religião, como ele falou acima, é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. Portanto, esse sentimento clareia o caminho das almas, traz luz às pessoas. E era assim que Jesus também se referia: vós sois a luz do mundo. Não se coloca a luz sob a candeia, dizia Jesus. Vós sois o sal da terra. Deixai brilhar a vossa luz. Já as religiões, segundo Emmanuel, são organizações dos homens, tão falíveis e imperfeitas como os próprios homens. Claro que elas têm o seu valor, porque todas surgem por inspiração superior, mas muitas se desviam de seus objetivos por causa da prepotência e da ambição dos seus expositores. Então, o que é religião? Religião é a exteriorização do amor, uma vez que o amor é o sentimento divino que rege todo o universo. É a expressão da pura verdade. Mas, diz Emmanuel, cada um aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. O que isso quer dizer? Nós sabemos que cada um de nós trazemos a nossa bagagem de conhecimentos, de defeitos e de virtudes, de experiências e de aprendizados ao longo de toda a nossa trajetória evolutiva, através das reencarnações. Nós todos somos diferentes, tanto em posturas como em compreensão. Mas, nos disse Jesus, chegará um dia que haverá um só rebanho de um só pastor. Isto é, a humanidade vai se pautar pela lei do amor. Não importa a que religião se pertença, e até mesmo se não se pertencer a nenhuma religião, como é entendida ainda hoje pelos homens. Porque foi por causa dos interesses pessoais, do orgulho, da sede de poder, que os homens criaram numerosas religiões. Como se a fé pudesse ser dividida. Como se Deus fosse diferente para cada religião. Como se o amor de Deus fosse privilégio de determinados povos e de determinada religião. E é dessa falsa interpretação que se originaram todas as lutas antifraternas e as dissensões religiosas de todos os tempos. Cada religião dos homens pretende ser a dona da verdade. E por isso foram criados muitos dogmas, muitas regras próprias de cada religião, muitos rituais, exterioridades variadas, que excluem aqueles que não estão dispostos a segui-las. E o amor, onde fica? Por mais que possam inventar manuais teológicos, princípios dogmáticos,
fórmulas políticas. Nada disso apaga a claridade divina daquilo que o Mestre nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a base imortal do ensinamento de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus vai esclarecer textualmente, referindo-se a uma cláusula da lei de Moisés. Disse Jesus: tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Isso está escrito na lei de Moisés. Mas Jesus fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, porque o Pai faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz vir a chuva sobre os justos e os injustos. Querem maior prova de desprendimento, de humildade, do que atender a esse pedido de Jesus? Será que nós conseguimos? É a expressão máxima do amor. Amar a quem não nos ama. Será que nós conseguimos, pelo menos, orar pelos nossos adversários, por aqueles que não concordam conosco, que não simpatizam conosco? Será que conseguimos não querer o mal deles? Qual era a religião de Jesus? A única, a verdadeira, a do amor, que torna todos os homens iguais perante Deus, filhos de um mesmo Pai, mas que estamos em estágios diferentes de entendimento e de amadurecimento espiritual. Nossos inimigos, não precisamos chamar inimigos, talvez a gente ache que não tenha, né? Nossos adversários, aqueles que não concordam conosco, nossos perseguidores, eles precisam ser auxiliados, eles precisam ser curados, amparados, precisam ser amados e perdoados, e não odiados e marginalizados. Se nós amarmos só aqueles que nos amam, o que fazemos demais? Disse Jesus. Qual é o nosso esforço? Qual é a nossa entrega, o nosso sacrifício? E aí Jesus recomenda: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. No Livro dos Espíritos, na questão 625, muito conhecida de todos nós, os Espíritos afirmam a Kardec que Jesus é o modelo mais perfeito que Deus nos enviou para nos servir de guia. Mas os Espíritos complementam que a doutrina de Jesus, portanto, o seu evangelho, os seus ensinamentos, a sua vivência, é a mais pura expressão da lei de Deus. E qual é mesmo a lei de Deus? A lei do amor. E essa é a religião de Deus. Portanto, seguir Jesus é encontrar o amor. E é por isso que ele disse: eu sou o caminho do amor que nos leva ao Pai. São as interpretações dos homens sobre a religião de Deus que causam muitas confusões. Porque muitos dão como leis divinas aquilo que não passam de leis humanas. O próprio Moisés foi obrigado a fazer muitas leis que ele dizia que era em nome de Deus, mas era ele que legislava, não é? E eles se deixam levar, quando fazem essas leis, pelos seus sentimentos ainda muito terrestres, ou pelas circunstâncias do momento, ou pelo orgulho, ou pelo egoísmo, que são esses dois sentimentos ainda tão arraigados na humanidade terrestre, ou ainda pelo desejo de manipular a fé cega de muitos,
ou de dominar os espíritos frágeis. Mas Jesus nos recomenda para sermos perfeitos. Claro que esse é um trabalho para muitas encarnações, não é para agora, já que ainda nós temos que travar muitas batalhas contra as nossas próprias inferioridades. Mas Jesus é o modelo, e os seus ensinamentos são a religião de Deus que nos levam à perfeição. Ele nos ensinou a fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Por acaso nós gostamos de ser criticados? Por acaso nós gostamos de ser julgados pelos outros, ou amaldiçoados, ou humilhados? Mas será que na nossa vida diária, mesmo sendo espíritas, mesmo sendo religiosos, nós não fazemos isso? Nós não nos queixamos, por exemplo, da situação atual? Nós não julgamos os dirigentes, seja no campo político, seja os dirigentes de uma associação, de uma empresa, das próprias casas religiosas? Será que nós também não julgamos os nossos familiares, os que estão conosco? Não usamos de palavras negativas, de palavras sombrias? Mesmo sabendo desse ensinamento, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem? Jesus também nos ensinou a perdoar. A sua missão foi trazer para nós esse ensinamento fundamental que é o perdão. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Perdoar sempre. Será que nós fazemos isso? Será que nós perdoamos os causadores dos grandes males que caem sobre toda a nossa sociedade, que caem sobre a humanidade? Será que nós perdoamos aqueles que causam mal para a nossa família, para os nossos familiares, para nós próprios? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos causam mal. Este é o ensinamento. Esta é a religião de Deus. Vamos ver o que diz Kardec no item 4 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz o seguinte: para os incrédulos, amar os inimigos é um absurdo. Mas para os crédulos, principalmente para os espíritas, a maneira de ver é diferente, porque eles consideram o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é somente um ponto. Olha o que diz Kardec, né? Que nós, então, nós somos crédulos, nós cremos, nós temos fé. Então, nós temos uma visão diferente de mundo, porque entendemos que há sempre a continuidade. E Kardec continua dizendo nesse trecho o seguinte, que o espírita sabe qual é o estágio em que a Terra está atualmente, que é aquele estágio ainda inferior de provas e expiações. E, portanto, nós sabemos que nesta humanidade prevalecem os homens maus, os homens perversos, os homens imperfeitos. E também nós sabemos que as maldades das quais somos alvo fazem parte das nossas provas, de experiências, de aprendizados pelos quais nós devemos passar. Por isso, o Kardec vai dizer que aquele entendimento, aquele que tem esse entendimento, não deve se queixar, não deve murmurar contra aqueles que são os instrumentos do seu aprendizado. Nós aprendemos mais com a dor, com os adversários, com aqueles que não se importam de dizer as coisas que acham de nós. É um aprendizado para a nossa humildade, para a nossa
resignação, aceitação, né? E diz Kardec, em vez de murmurar contra eles, nós devemos agradecer a Deus por estarmos sendo testados na nossa paciência e na nossa resignação. Gente, não é isso que está acontecendo agora, nesse momento único no mundo inteiro. Uma coisa diferente de pandemia. Não estamos sendo testados na nossa fé, na nossa paciência, na nossa resiliência, na nossa resignação e aceitação da vontade do Pai, na nossa busca de soluções, na nossa maneira de transformar o nosso egoísmo em altruísmo. Não é isso que nós estamos aprendendo com essa dificuldade toda? E ainda Kardec nos diz, tudo isso é que nos dispõe ao perdão. Esse sentimento todo nos dispõe ao perdão. Essa é a religião de Deus. A religião do amor, a religião do perdão. Jesus foi perguntado por um fariseu, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás igualmente ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de todo o coração. O que é isso? É ter sentimentos e atitudes de benevolência, de caridade, de indulgência para com o próximo, de generosidade. Se nós trouxermos esses sentimentos no nosso coração, estaremos expressando o nosso amor a Deus em qualquer circunstância. Amar a Deus de toda a alma. O que é isso? É elevar os nossos pensamentos, estar na sintonia do Pai, ter gratidão a tudo, a todo momento, glorificar o Pai, ter fé, ter confiança, ampliar os fios sensitivos do nosso espírito, vibrar na frequência do amor, expandir a nossa aura para receber a graça de Deus. E amar a Deus de todo o nosso entendimento. O que é isso? Como disse Emmanuel, cada um está na pauta do seu nível evolutivo. Então, vamos ampliar cada vez mais a nossa compreensão de Deus, da sua soberana vontade, amando-o de todo o entendimento que nos é possível na presente encarnação. E Jesus ainda complementa amar ao próximo. Fala muito do amor ao próximo, que é doar o nosso melhor em palavras, em ações, em pensamentos, em orações a todos os irmãos de humanidade. São palavras de Jesus. Eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava doente e me visitaste. E perguntaram para ele, mas quando nós fizemos isso? E ele respondeu, em verdade eu vos digo, o que fizestes a alguns destes irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Isso está em Mateus. Então nós devemos nos amar, nos autoconhecer. Amar é o auto-amor, é o auto-perdão, é o autoconhecimento, né? Isso é amar a si mesmo, né? Essa é a última coisa de que Jesus fala. Porque se eu não amar a mim mesmo, como é que eu vou amar aos outros? Então eu preciso me instruir, me aceitar, me perdoar.
Eu preciso ser caridoso comigo mesmo, me desculpar dos meus erros, das minhas falhas, não exigir de mim mais do que eu posso dar neste momento. Enfim, eu preciso deixar a luz do Mestre penetrar no meu coração, porque ele é o caminho. E fazendo isso, nós vamos poder sentir os efeitos da lei do amor, que segundo o Fenelon, o espírito, né, traz o aperfeiçoamento da raça humana e a felicidade possível durante a vida terrestre. E será muito bom nós passarmos a entender e a viver a religião do amor, nas suas manifestações superiores, de altruísmo, de generosidade, de doação, de tolerância, de resignação. E irmos deixando para trás as manifestações inferiores do amor, que ainda estão muito conosco, que é aquele amor mais possessivo, mais seletivo, egoísta, que só privilegia os mais próximos, os que nos agradam, os que nos bajulam. Então, minha gente, depois dessas reflexões, resta trazer para vocês, muito resumidamente, o que diz Caibar Schutel nesse texto que nós estamos estudando, do livro Parábolas e Ensino de Jesus. Na verdade, o Caibar, ele vai tecer o seu texto através de inúmeras comparações do que seja a religião de Deus e a religião dos homens. São comparações bem interessantes, que vale a pena vocês todos lerem na íntegra. Mas, para encerrar o nosso estudo, eu vou ler somente algumas comparações para vocês terem ideia desse texto do Caibar Schutel. Diz Caibar: a religião dos homens não é a religião de Deus. A religião dos homens se resume nos sacramentos: batismo, confissão, crisma, matrimônio, missas, procissões, festas, dias santos. A religião de Deus é caridade, misericórdia, paz, é paciência, é tolerância, é perdão, é amor a Deus, é amor ao próximo. Diz ainda Caibar: a religião de Deus reclama o estudo e proclama o progresso. A religião dos homens consiste em dogmas e mistérios que a consciência repele e o sentimento repudia. A religião dos homens persegue, anatematiza, odeia e calunia os que são descrentes. A religião de Deus perdoa, ora, auxilia, serve e ampara os seus próprios perseguidores, os seus detratores, os seus caluniadores e adversários. A religião dos homens é insípida, corruptível, usa o sal material. A religião de Deus é o sal da terra, conserva, transforma, purifica. A religião dos homens se ilumina à luz do azeite, da cera, da eletricidade. A religião de Deus é a luz do mundo e de todo o universo. Que nós possamos, desde agora, abrir os nossos corações e as nossas mentes para apreender e viver os ensinamentos da religião de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, chegamos ao momento de nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade
entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos. Sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. E, em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou por perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E que agora, chegando ao final do nosso Evangelho, nós possamos trazer o nosso sentimento de gratidão ao Pai Maior, ao nosso irmão Jesus, aos espíritos de luz que nos iluminam, agradecendo por tudo que aqui ouvimos. Agradecemos também a Itaporã, coordenador dos nossos trabalhos, que nós possamos, Senhor, aproveitar esses ensinamentos e, na medida do possível, levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para nossas casas, para as nossas ações. E agradecidos que estamos, queremos finalizar o nosso Evangelho de hoje com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim possa ser, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar.
clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.